tempo um ser humano consegue ficar sem dormir? Em 1960, um jovem chamado Randy Gardner passou 11 dias sem dormir, 11 dias e 25 minutos. Hoje ele tem 74 anos, na época ele tinha 17. E ele passou esse período sem dormir à base de estimulantes com a supervisão de cientistas. Ele detém esse recorde, apesar de já terem algumas pessoas que conseguiram ficar mais tempo sem dormir, mas como essas pessoas não foram monitoradas, o Randy continua sendo o recordista. E por que eu comecei essa resenha assim? Porque essa resenha hoje vai ser completamente diferente de qualquer outra. Hoje eu vou falar sobre um livro, um conto, que é muito diferente também. Sono, publicado pela editora Alfaguara, escrito por Haruki Murakami e foi ilustrado pela Kate Mentix, eu acho que é assim que fala, que é uma ilustradora alemã. As ilustrações casam muito bem com a ambientação, com o clima da história. Eu adoro essa ilustração de Ana Karenina. E as ilustrações, elas casam bem com a história porque elas nos causam essa sensação de que a gente está imerso dentro de um sonho, mais ou menos por aí. Mas hoje quem vai conversar com vocês não sou eu, é a protagonista desse livro. Lembro-me também de ter lido em algum lugar que havia algum tipo de tortura que consistia em não deixar a pessoa dormir. Se eu não me engano, isso foi praticado pelos nazistas. Eles trancavam a pessoa em um quarto pequeno e, para evitar que ela dormisse, eles a mantinham com luzes nos olhos, faziam com que escutassem sons barulhentos. A pessoa enlouquecia e acabava morrendo. Tenho medo. É o 17º dia em que não consigo dormir. Hoje eu vou contar a minha história para vocês, mas vocês não precisam saber o meu nome. Eu vou contar um pouco do meu passado pra vocês e porque eu tenho certeza de que isso que eu tô sentindo agora não é insônia. Eu já passei por algo semelhante. Quando eu era mais jovem, eu tive um episódio terrível de insônia. Quem teve insônia sabe como é. Ainda mais quando você é uma pessoa que dorme tranquilamente. De um dia pro outro eu deixei de dormir. E isso não durou mais do que um mês. Mas foi o pior mês da minha vida. Na época eu deitava e mentalizava: é hora de dormir. Mas quando eu falava isso, automaticamente entrava em estado de vigília. E quando amanhecia, começava a sentir aquela vontade de cochilar. Nada comparado com o sono, mas passava assim o meu dia inteiro. Minha mente estava sempre nevoada. O mundo ondulava. Eu não sei como fiquei assim, mas também não sei explicar como eu fiquei curada de uma hora para outra. Foi de repente. Eu estava sentada tomando um café com os amigos, quando do nada eu senti um sono. Me levantei. Acho que derrubei alguma coisa, esbarrei em alguém me disse alguma coisa, não me lembro. Deitei no meu quarto e fui acordar só 27 horas depois. E depois disso eu tava curada. Aí quando eu finalmente acordei, eu era a mesma de sempre. A mesma de sempre. Eu acho. Agora que vocês sabem um pouco do meu passado, vou contar pra vocês a minha vida atualmente. Uma vida normal. Eu sou casada e tenho um filho. Meu marido é dentista e ele trabalha perto aqui da minha casa. Todas as manhãs levantamos, tomamos o nosso café. Ele sempre sai e eu digo: tome cuidado. E ele responde: não se preocupe. É a nossa rotina. Ele leva o nosso filho pra escola e eu fico em casa. Arrumo a casa, saio pro supermercado. Eventualmente eu vou para a academia e nado. Mesmo quando eu não quero nadar, nado por meia hora, porque eu preciso manter a forma. Se tem uma coisa que eu me orgulho, é do meu corpo. Eu não tenho um rosto muito bonito, mas do meu corpo eu tenho orgulho. Faço o almoço, porque meu marido gosta de almoçar em casa, então ele prefere vir e almoçar comigo. Descansamos e quando ele tem clientes, ele retorna para a clínica. De tarde, meu filho chega da escola, eu dou café para ele assiste seus desenhos, vai brincar com os amiguinhos e eu vou fazer o jantar. À noite, meu marido chega, meu filho retorna, nós jantamos juntos, meu filho vai dormir um pouquinho mais cedo, eu e meu marido conversamos sobre o dia, coisas que aconteceram no trabalho dele e depois nós vamos dormir. Meu marido dorme como uma pedra. Ele realmente apaga e não acorda por nada. Eu durmo bem, apesar de ter o sono um pouco mais leve. Mas o que aconteceu uma noite mudou completamente a minha vida. Eu estava dormindo e acordei com uma sombra aos meus pés. Essa sombra foi tomando forma, De repente, eu pude enxergar um homem velho que pegou um regador e começou a molhar os meus pés. Ele molhava os meus pés e eu não sabia por quê. Eu tentava me levantar, eu tentava gritar, eu tentava reagir.
e eu não conseguia. Nenhum músculo no meu corpo se movia. Eu só via aquilo acontecer e eu ficava desesperada. O que ia fazer? De repente, ele desapareceu. Assim, do nada. E eu acordei. Na verdade, eu acho que eu já estava acordada, porque eu estava vendo tudo ao meu redor. Meu marido do meu lado dormindo, todo o cenário do meu quarto. Já aconteceu com vocês? Eu fiquei tão assustada e aquilo foi tão real que eu não consegui dormir. Eu desci, tomei um pouco de conhaque, depois eu me lembrei do meu filho. Aquele sonho foi tão real que eu tive que ir pro quarto ver se ele estava bem. A sensação que eu tinha é que aquele homem ainda estava dentro da minha casa. Nesse dia eu não consegui dormir. Fiquei até preocupada porque no dia seguinte eu tinha tanta coisa pra fazer e eu comecei a lembrar daquela época que eu tive insônia e que durante o dia inteiro eu vivia como um zumbi. Só que agora isso não pode acontecer. Eu tenho filho, tenho marido, tenho uma casa pra cuidar. Mas muito pelo contrário. Eu fiquei bem, eu fiquei muito bem durante o dia. De repente me deu uma vontade de ler um livro. E aí eu peguei o meu Ana Karenina, que estava há muito tempo parado. Eu tinha lido ele na juventude, lembrava um pouco da história. No dia seguinte, tudo que eu fazia era pensando em voltar para esse livro. Pensei até se ia pra natação ou se ficava lendo. Decidi ir nadar. Nadei meia hora, pensei, eu acho que eu consigo nadar mais. Nadei por 1 hora sem parar. As pessoas ficaram me olhando, acharam aquilo estranho. Eu tava energizada, nunca me senti tão viva. Os dias foram passando e eu li esse romance 3 vezes. Cada vez que eu lia, eu encontrava algo diferente. Não foi como da primeira vez que eu li. Eu tinha deixado muita coisa passar naquela época. Parece que eu consegui entender a mente do Tolstói. Abrindo uma das páginas, eu encontrei um pedacinho de chocolate velho. Eu lembro que eu amava ler comendo chocolate. Mas depois que eu casei, meu marido dentista, nunca mais eu comi chocolate. Fazia anos que eu não comia. De repente me deu uma vontade. Ai, eu comecei a salivar. Peguei meu carro, comprei logo 3 barras de chocolate. Uma delas eu já vim devorando no caminho. Ai, quando aquele pedaço derreteu na minha boca, ai, parecia que eu tava no paraíso. Ai, que sensação maravilhosa sentar e ler minha Ana Karenina comendo meu chocolate. Mas eu comia escondido, meu marido não podia ver. Conforme eu fui lendo esse livro, eu fui descobrindo os segredos da Ana Karenina. Mas e você? Você consegue descobrir por que eu tô assim? Sem dormir há 17 dias e tão bem? Será que eu vou enlouquecer? Impossível, eu me sinto tão bem. Eu não me lembro da última vez em que eu me senti tão viva. Eu já falei pra vocês, né, que meu marido dorme muito. Meu filho também, igualzinho a ele. Às vezes eu fico olhando eles dormirem. Eles são idênticos. Tem aquela soberba enquanto dormem. Eu sabia que tinha alguma coisa que me incomodava no meu filho. Ele é idêntico ao pai. E não acorda por nada. Quanto tempo eu vou conseguir sobreviver assim? Se eu morrer agora, o que eu vou dizer que eu fiz da minha vida? Mas agora tá tudo diferente. De madrugada, com os meus pensamentos, com o meu livro, com o meu chocolate, eu me questiono sobre tudo que eu achava que era normal. Minha rotina, minhas escolhas. Esses dias eu estava pensando sobre o funcionamento de um carro. É mais ou menos igual a gente. O carro funciona com engrenagens, sistemas programados, mas em um momento ele precisa parar para esfriar o motor. E com a gente também é assim. A gente precisa dormir para esfriar o motor. Mas então, isso significa que durante o dia a gente funciona no automático? De forma programada? Então, se é preciso dormir para que eu possa manter essa vida programada, eu não quero dormir. Dormir, de certa forma, me anestesia dessa vida automática. E eu acabo aceitando tudo. Não quero dormir. Porque se durante o dia eu sinto como se eu estivesse dormindo, na minha vida programada, anestesiada, de madrugada é a hora que eu desperto. É quando eu não preciso performar nenhum papel. Eu não preciso ser esposa, eu não preciso ser vizinha, eu não preciso ser mãe. De madrugada é a hora que eu posso ser eu mesma.